Graças e paz, irmãos. Sempre dou graças a Deus por nós estarmos aqui todos na frente do nosso Senhor, um louvando, outro dizendo e agradecendo o bem que Deus tem feito por nós, o que Jesus já fez, que Ele sofreu por nós para nós não ser felizes, cantar e gritar e ser libertos, porque Ele foi quem sofreu para que nós pudéssemos ficar nessas condições, irmãos. E foi de uma vez, como eu já disse, que toda guerra é vencida com sangue, mas essa guerra foi vencida com sangue, mas foi um sangue que nunca foi reclamado por ninguém. Porque quem ganha a guerra é quem mais derrama sangue, sempre em todas as lutas. Mas Jesus ganhou derramando um sangue que nem teve uma pessoa, não teve um ente dizer assim: ele derramou o sangue do meu irmão, ele machucou meu irmão, ele maltratou minha irmã, minha mãe, meu pai, sei lá quem foi. Todos ele foi com respeito, foi o sangue próprio dele, irmãos. Um sangue que não era daquele sangue nosso, como se diz a história. Eu já preguei essa palavra aqui algumas vezes, de uma maneira diferente. Hoje eu vou dizer mais ou menos como ela é, ou seja, como ela é. Está escrito aqui no capítulo de João, no primeiro, começando do primeiro verso, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu pregava dizendo direto, e ele se fez carne e habitou entre nós. Mas a gente lendo a Bíblia é que a gente vê que não é assim. Aí diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem e que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo não foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Aliás, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus se não o receberam. Mas todos quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Deus os que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos varões, mas de Deus. Aí chega a ver, irmão, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois nessas palavras é uma história aqui, eu vou contar uma história de João, porque todos os profetas, todos quantos falaram sobre o Evangelho, sobre tudo, nenhum homem teve uma intimidade com Cristo como teve João Batista. Porque na realidade nós sabemos que João Batista, todos os homens, todos os profetas, como Jesus disse, a lei e os profetas só foram até João Batista. Ele foi o maior de todos aqueles homens. Porque ele foi um homem que naquela maneira ele foi nascido quase do mesmo jeito que foi Jesus Cristo, porque foi de uma mulher que já era estéril há mais de 90 anos e o homem também. E assim ele foi concebido. Quando o anjo disse, aquele homem que duvidou dele, ele disse: eu sou Gabriel que assisto na presença do Senhor, e nada para Deus é impossível. Porque não existe aquele que diz, aquele está dizendo que ele livre, ele tem poder para tudo. E por isso essas palavras são verdadeiras, irmãos. E foi assim que Jesus testemunhou de João Batista, porque foi um dos profetas, dos homens que ele disse que veio e era o maior homem na terra, nascido de mulher. Porque João Batista, a diferença teve de Jesus Cristo, porque Jesus era filho de Deus e João Batista era o profeta Elias, Deus mandou para vir abrir os caminhos, como está escrito no capítulo 4 de Malaquias, verso 5, que diz: enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E disse: mas ele converterá o coração dos pais aos filhos e seus filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a minha ira, irmãos. Aí vem, antes ele já tinha dito: desde que eu envio o meu anjo diante da tua face, e ele te abrirá os caminhos. Ele já veio preparado, ele já tinha visto aquele homem antes de descer. Os profetas viram depois que nasceram, que ele chegou para eles crerem assim. Mas João Batista já tinha visto ele antes de nascer, antes daquela hora. É como eu também falava sobre Jesus Cristo, aqui está no capítulo 5 de João, quando ele curou aquele paralítico, que eu estava ali naquela cama há muito tempo, parece que 38 anos. E ele: quer ser salvo, quer ser curado? Quero, Senhor. Levanta-te e pega a tua cama e vai para casa e leva. Aí ele botou na cabeça, nem perguntou quem era. A história que eu contava não é desse jeito, mas aqui está mais ou menos certo.
Quando chegar lá na frente, ei rapaz, hoje é sábado, como é que tu vai com isso na tua cabeça? Ele disse, o homem que me curou, mandou, pega, bota na cabeça e leva. Aí ele não temeu a ninguém, ele sabia que eles iam, ali ia ter uma conversa, ia ter uma censura, mas ele não ligou para isso, irmãos, ele seguiu. Agora uma coisa aconteceu aqui, ele não sabia quem era, mas depois ele saiu e soube quem era Jesus e foi lá e confessou que tinha sido ele. Você é o Cristo que me salvou, me curou. Ele disse assim, agora vá e não peques, para não te acontecer coisa pior. Então com Maria Madalena ele disse, que eu dizia, só tinha falado isso para Maria Madalena, mas tem outras palavras, a gente tem que ir conversando e prestando atenção que a gente chega lá, né? A Maria Madalena ele disse, vai, não peques mais, mas ele disse, não peques para que não aconteça coisa pior contigo. No caso ele já estava aleijado, já estava na cama. O que é que seria pior? A morte é um alejo bem pior do que aquele, porque o retorno de uma doença é pior do que ele. Sempre o povo dizia que a recaída sempre é pior, porque se você estiver numa boa, numa doença triste, fica bom, ficar se gloriando e ajeitando, depois se ela voltar, meu irmão, mas aí a situação é difícil. E por isso é que Jesus disse, a gente dizer aqui é até mais fácil do que a gente praticar, mas normalmente palavra tem poder, e quem confia no Senhor já sabe, não tem quem o abale. São como os montes de Sião que não se abala. E para encerrar aqui, está escrito aí, tudo é possível ao que crê. Quem disse foi Jesus. Obrigado.